Olá, podemos começar? Sim, tudo ok. Ok. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, descansados de um dia de replanejamento escolar. E hoje estamos com a nossa sexta live, né? Quero agradecer a todos que ajudaram no compartilhamento, né, na divulgação dessa live tão importante para a nossa escola e para a nossa diretoria de ensino de Taquaritinga. Vou iniciar explicando um pouquinho o porquê da live, né? Estamos no período de distanciamento social e essa foi uma ideia conjunta com a nossa equipe escolar de promover lives sobre temas importantes da educação. Hoje estamos com a presença de pessoas muito especiais para a nossa escola e para a nossa diretoria de ensino. Temos a presença do professor Jardel. Me perco na câmera. Boa noite, pessoal, tudo bem? Temos a presença do nosso diretor Matheus. Boa noite, pessoal, tudo bom? E temos a presença de ninguém mais, né? Uma pessoa muito importante. Estamos muito honrados pela presença da nossa dirigente de ensino, Maristela Galo. Boa noite, tudo bem? Prazer é meu, Mari. Bom, vou apresentar um pouquinho do currículo da Maristela. Fizemos um recorte, né? Senão ficaríamos aqui muito tempo. Ela possui graduação, a Maristela, em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Educação Escolar, doutorado em Educação Unicamp. Atualmente, ela também é docente na Faculdade de Itápolis, a Facita, nos cursos de graduação e pós-graduação, também na Faculdade de Bitinga, na FAIB, tá? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bitinga, e dirigente regional de diretoria de dirigente regional de ensino da diretoria de ensino da região de Taquaritinga. Foi também secretária municipal de educação no município de Itápolis e tem uma larga experiência aí em gestão de educação, sistemas educacionais, avaliação, supervisão. Então, a nossa live promete hoje, não é mesmo? Agora é o Matheus, pode falar. Bom, boa noite novamente, né? Primeiramente, quero parabenizar aos professores que tiveram essa ideia de organizar as lives, né? Uma iniciativa muito bacana, é a sexta live que a gente está realizando na escola já. Eu tenho acompanhado sempre nos bastidores e me convenceram, não é muito a minha praia de falar muito assim ao público, mas me convenceram, foi por um bom motivo. E agradecer também a nossa dirigente regional de ensino, a Maristela Galo. Nós convidamos, ela de pronto atendeu. Para a gente é muito importante essa participação para que nós possamos discutir um tema que é muito importante, que foi discutido muito em várias instâncias, mas agora a gente conversando mais na esfera local mesmo, né? Da diretoria de ensino de Taquaritinga, né? E também na esfera das escolas também, né? Como a gente está atuando no dia a dia com essa situação da pandemia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, pela participação em nossa live, Maristela. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigada. Fiquei muito honrada com o convite e também parabenizo vocês pela iniciativa, né? Muito importante num momento tão diferente como esse, né? E vocês já estão na sexta live, trazendo ideias, assuntos muito importantes para serem discutidos nesse momento. Então, a escola, a equipe escolar está de parabéns, é uma escola que realmente tenho muito carinho, né? E vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E eu muito grata, muito honrada pelo convite e pelo desafio, porque também é a primeira vez que participo de algo assim, ao vivo, né? Fazemos outras coisas, mas não assim.
né? Então, fiquei muito feliz com o convite, com o desafio, né? E vai dar certo. Já está. Bom, lembrando todos que estão participando da nossa live, que nós teremos 2 momentos de interação. Então, se vocês estiverem com alguma dúvida ou até um elogio, né? A gente agradece muito a participação de vocês, tá? A gente precisa lembrar que essa live, ela é feita para que tenha interação. Então, precisamos de vocês, professores, professores coordenadores, mães responsáveis. A gente vai reservar um momento para que a gente leia com atenção, né? Lembrando também a questão do tempo, às vezes não é disponível, não temos esse tempo disponível de ler todos, mas faremos o máximo que a gente puder. Podemos começar? Sim. Vamos para a nossa primeira pergunta, tá? A pergunta é: quais são, Maristela, as legislações, documentos e comunicados que embasam as atividades escolares não presenciais nesse momento que estamos vivendo de isolamento social? Nossa, nós temos bastante, né? Se nós começarmos lá desde março, quando nós tivemos aquela determinação da OMS, né, com a pandemia, né, e determinando, inclusive, que deveriam tomar medidas necessárias, todos os países deveriam tomar medidas necessárias e promover o distanciamento social para tentar minimizar os problemas que tudo isso acarretaria em todos os países. Então, começamos lá atrás com a OMS, e aí fomos com o decreto estadual lá em 13 de março, que também fala sobre adoções de medidas necessárias para evitar a propagação da Covid-19, e aí passamos por um parecer, né, do Conselho Estadual de Educação, desculpa, uma deliberação do Conselho Estadual de Educação, a deliberação 177, também tivemos pareceres do Conselho Nacional de Educação, resoluções da Secretaria de Educação para orientar a organização, a reorganização dos calendários, do teletrabalho, das atividades não presenciais, e vários documentos orientadores da Secretaria também, para orientar o nosso trabalho na diretoria, orientar o trabalho das escolas, dos professores, para que nós pudéssemos realmente oferecer um trabalho de qualidade e manter a nossa educação de qualidade sendo oferecida como sempre foi. Então, temos várias, né? Essas foram algumas, mas temos muitas, e aí podemos... E todas elas nesse sentido, principalmente do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, da Secretaria, né, para reorganizar, para orientar a organização dos calendários e das atividades. Então, são algumas dessas, né? E que nós vamos, a partir daí, caminhando, a partir dessas orientações, orientando as nossas escolas, os nossos professores. Isso é muito importante, né? Para que todos que estejam acompanhando tenham noção que a gente tem sim um norte, tem uma documentação, algo que regulamenta o nosso trabalho. Vamos para a nossa segunda pergunta. Iniciamos o período de isolamento social com a semana de suspensão gradual de aulas, né? Quando a gente estava conhecendo um pouquinho sobre essa pandemia, que foi na semana de 16 a 20 de março. Como a rede estadual, agora falando um pouquinho da nossa rede, né, tem se organizado para garantir a aprendizagem desses alunos mesmo à distância? Bom, é um trabalho assim que vem vindo realmente desde o decreto que o governador publicou, e a partir daí a secretaria já se posicionou, né, nosso secretário, e a partir da semana do dia 16 ao dia 20, gradualmente, de acordo com a realidade, com as condições de cada escola, com a disponibilidade das famílias, as escolas foram diminuindo seu fluxo de pessoas, seu fluxo presencial ali, né, de trânsito de pessoas dentro da escola. Então, nessa semana foram as últimas atividades presenciais que nós tivemos na escola. A partir daí, nós tivemos 15 dias de recesso,
Depois, mais 15 dias de férias adiantadas, os professores, que deveriam acontecer agora, em julho, né? Elas foram adiantadas para abril. Retornamos no dia 22 com um período de planejamento. No dia 26, com as atividades presenciais, desculpa, com as atividades à distância, né? Esse planejamento para organizar, para orientar essas atividades necessárias para atender esses alunos. E daí em diante, viemos até o dia 29 de maio e fechamos o primeiro bimestre. E nessa semana, estamos numa semana de planejamento, iniciando o segundo bimestre, né? Uma semana de estudos intensivos, na verdade, agora para os professores, né? E vamos agora até o dia 31 de julho, no segundo bimestre, e com todas as atividades, não como se fosse presencialmente, mas fazendo o possível para que nós consigamos atender maior número de alunos com qualidade, oferecendo atividades à distância. Então, foram várias situações. Dentro desse período, as escolas foram se organizando. Desde os primeiros 15 dias de recesso, nossas escolas já foram se organizando, o trabalho dos gestores foi excepcional, os professores, ninguém, não houve resistência, foi muito interessante, todo mundo arregaçou as mangas, foi um trabalho maravilhoso que os professores fizeram, de elaboração de atividades, de ir até, de buscar os alunos, tudo que a gente não imaginava que faria, de uma hora para outra nós começamos a nos reinventar e fomos fazendo, caiu no nosso colo e nós abraçamos a causa todos, sem exceção, todos, né? E acreditamos que iria dar certo e deu certo. Aí paramos os 15 dias, quando retornamos no dia 26, começamos novamente com pique total e estamos até agora. E oferecendo atividades maravilhosas, né? A gente tem visto práticas, assim, fantásticas de todas as escolas, né? Todas, cada uma do seu jeitinho, cada uma de acordo com a sua realidade e todo mundo trabalhando muito, muito, todos, sem exceção. Claro que a gente não consegue atingir os 100% dos alunos como nós gostaríamos, né? Mas estamos com um nível alto de participação ou de encontro com os alunos, né? Que nós conseguimos encontrá-los e aí trazê-los utilizando as diferentes mídias, redes sociais, e aí com todo o apoio da secretaria, que vem oferecendo materiais, programas de merenda, e as escolas se desdobrando para conseguir atender a todos. Então, a rede estadual está num clima muito interessante de aprendizado, de ensino e aprendizado, porque estamos todos aprendendo, porque não sabíamos fazer, e de repente fomos desafiados, e aceitamos o desafio, e cada um está fazendo o seu melhor, né? E as famílias estão envolvidas também, em geral, né? E isso é muito interessante, tudo que nós queríamos que acontecesse, está acontecendo, o uso da tecnologia, né? E as famílias, a presença das famílias que se aproximaram da escola, não é? Infelizmente, o tempo não é um tempo bom, né? Por causa da pandemia, pelas dificuldades, mas nós estamos tendo... temos assim resultados interessantes se nós pensarmos desse ponto de vista. Então, a rede estadual está trabalhando bastante, em geral, todas as escolas, e não só a rede estadual, todas as escolas também, né? Então, acho que é isso, não sei se esqueci de alguma coisa, se for lembrando, vou trazendo para vocês, né? Para que a gente não se esqueça das coisas maravilhosas que estão acontecendo. Bom, agora eu vou disponibilizar a palavra para o professor Gerdel e posteriormente para o nosso diretor Matheus, para que fale um pouquinho como está sendo organizado, né, essas práticas para os nossos alunos. O professor Gerdel também é um professor de uma rede particular, né? Ele pode comentar também. Fica a palavra para vocês agora. Tá. Antes de eu falar sobre esse assunto, Maristela, só queria passar para você que nós estamos acompanhando o chat aqui do Face
e várias pessoas estão te parabenizando, né? O pessoal tem pais aqui também falando da escola, outros professores. Ó, pessoal, desculpa, não vai dar para citar todos nominalmente, porque são muitos. Na verdade, eu já até me perdi aqui, viu, Mari? Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham, mas assim, as mensagens são muito positivas e todos parabenizando a sua presença aqui conosco, tá? Bom, em relação às atividades, na rede, como a Maristela já colocou, né, a gente desenvolvendo atividades, vários colegas aqui da escola se propuseram a estar entrando em contato pelo WhatsApp, os grupos do Face, né, a gente também está tentando trabalhar em relação ao Facebook, enfim, tentando, inclusive as lives, né, a proposta das lives é de uma maneira também de a gente se tornar mais próximo dos nossos alunos, né, se tornar mais próximo da nossa comunidade e também poder compartilhar um pouco, né, desse momento, porque é difícil todos ficarem em casa, né, você não, nós professores, né, eu também tenho filhos, né, e a gente, o pessoal comenta assim, é difícil, o jovem, né, eles são muito agitados, né, eles a todo momento querem algo diferente, né, é difícil ter essa condição de estar em casa, mas nós professores também, né, nós adultos também sofremos com essa dificuldade de não poder estar na sala de aula, de ter que preparar um material num universo que não é comum, né, como a Maristela colocou no início, caiu no nosso colo e a gente teve que desbravar instantaneamente, eu diria, né? Não, foi um processo que em pouquíssimas semanas a rede levantou todo um aplicativo, né? Pôs o sistema para funcionar, então são coisas que para nós também é dificultoso, né? Nós estamos aprendendo junto, nós estamos fazendo junto. Lembro que estava conversando com o Mário, Marielle e Mariana nas primeiras lives. Ninguém nasceu YouTube aqui, nós não somos profissional disso, a gente sabe dar aula em sala de aula. Então tivemos dificuldades técnicas, a gente foi aprendendo, foi melhorando, ainda a gente está se construindo, né? Então tudo isso é muito novo. Né? E na rede particular também não é diferente, né? Então a gente também está usando aplicativos, né, como o Google Meet, Zoom e etc, né, essas conexões para também ter o contato online, as redes sociais. Não é muito diferente daquilo que está acontecendo de uma maneira generalizada, né? Assim como as empresas também estão se adaptando, também estão fazendo essas reuniões, o Teams, né? O pessoal, meu irmão dá aula na ETEC, lá eles têm a Vivi, né, nossa coordenadora do CEL também, Roberto, né, alguns professores que trabalham com ETECs, também estão usando o Teams, né, para fazer contato com os alunos. Enfim, são uma nova realidade, né? Mas de uma maneira, vamos dizer assim, acho que isso é da natureza do professor, né? O professor desbrava qualquer selva, né? Manda para nós que a gente resolve, né? Não tem muito, é uma classe que é bacana, assim, né? De repente, outras áreas o pessoal talvez desanimaria um pouco, né? E me lembro na TPC de segunda de manhã, né? O Leandro falando, a gente é bem assim mesmo, né? A gente desbrava, né? Não tem essa de não vai dar. Vai dar sim, a gente dá um jeito. Né? Acho que é mais ou menos isso. Bom, na gestão da escola também tem sido um desafio muito grande, como foi colocado aqui pela Maristela, pela Mariana e pelo Jardel. Nós não estávamos preparados para uma mudança tão brusca, né? E manter a escola ativa, manter os professores, os alunos, tem sido um desafio muito grande. São várias situações a se enfrentar. Nós temos, por exemplo, na Escola Iracema, um grupo de alunos num local que a internet é muito falha. Eles moram no distrito de Cambaratiba e que os pais são desesperados. Então, a gente tem feito estratégias, plano A, plano B, plano C, plano D, de entregar material impresso para algumas crianças que não têm tido como ter acesso. Todo o movimento foi feito, né, de aprender a utilizar o aplicativo Centro de Mídias, aprender a utilizar o Teams, né, e o que eu achei muito interessante, tenho achado, essa questão da solidariedade, né, o grupo de professores se ajudando, alguns com mais habilidade na parte tecnológica do que
que outros, que é normal, e são gerações muito distintas que nós temos, né? Nós não somos nativos digitais, nós estamos aprendendo, né? Somos migrantes digitais nessa onda toda, mas nós somos capazes de aprender. Fica muito nítido que o mundo mudou e a educação ela precisa acompanhar nessas mudanças, e a gente está nesse momento de desafios, né? Essa aprendizagem toda para lidar com os materiais impressos. A gente vai abordar ao longo da live outras temáticas, né, nesse sentido, mas o que eu vejo é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo, mas de todas as situações difíceis, a gente pode se fortalecer. E a gente tem visto que a escola tem conseguido se reinventar em algumas situações que a gente tem achado caminhos, que é o que eu destaco nesse início de conversa. A gente tem que ser positivo nas situações, e eu tento sempre ser positivo, e eu vejo essa situação da aprendizagem mesmo, né, da escola como uma comunidade aprendente. Eu sempre li muito isso nas minhas formações, e agora a gente está vivenciando, está muito claro essa vivência de uma comunidade que precisa ser, mais do que nunca, aprendente. Então, de início, é isso que eu queria colocar nessa primeira questão. É isso mesmo, foi um desafio muito grande para todos, né, Matheus? No início, a hora que nós começamos, o que é que faremos, né? Como faremos? Todo mundo ficou muito ansioso, né? Foi, assim, quase que um susto inicial, né? O que é que nós vamos fazer com isso? Como que eu, que nem consigo usar meu WhatsApp corretamente, vou fazer um grupo no WhatsApp com os meus alunos? E eu ouvi relatos interessantíssimos, porque também nós tivemos que pensar uma forma de nos aproximarmos da gestão das escolas, dos professores, né? E isso foi maravilhoso, porque eu acabei fazendo 36 videoconferências com as escolas, conversando com todos os professores em 15 dias, foi uma maratona, mas foi maravilhoso, o resultado foi excelente, eu ouvi relatos interessantíssimos, né? Pude conversar um pouquinho com os professores, tentar dizer para eles, calma, que vai dar certo, né? A ideia era essa, dizer calma, não sabemos, estamos aprendendo juntos, ninguém nunca nos ensinou tudo isso, então vamos ter que aprender. E se temos que aprender, aprenderemos juntos, erraremos juntos, cairemos, levantaremos e seguiremos, né? Tem que ser assim. E aí, como o professor Jardel disse, realmente, né, a educação ela é desafiada e ela não foge à luta, né? Ela encara de frente, por isso que a gente às vezes diz assim, mas por que tudo para a educação? Porque a educação dá conta. Tudo que vai chegando para a gente vai cuidando, vai resolvendo, vai fazendo, né? Vai seguindo e vai dando certo, né? Nós vamos conseguindo fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Pelo menos essa é a nossa intenção, fazer sempre o nosso melhor, né? Todos estamos imbuídos desse sentimento para fazermos sempre o nosso melhor. Eu acho que é isso, né? Sim. Agradecer também a presença dos alunos gremistas em todas as escolas, dos alunos representantes de sala, né? Que estão dando um show nos vídeos, em tutoriais. A gente tem presença muito grande, não só na nossa escola, eu vou acabar puxando a sardinha, né? Para a nossa escola, mas em todas as escolas da nossa diretoria de ensino, a gente vê excelentes práticas mesmo. Agora, falando assim, das escolas das redes municipais e das particulares, como que a diretoria de ensino, ela orienta, organiza essas escolas durante esse período? Todas elas fazem parte, né, do sistema estadual, né? Até porque nós temos 11 municípios aqui na região e somente um deles tem um sistema próprio, os demais não, né? Mas mesmo que tem sistema próprio, nós estamos conversando também, compartilhando, então estamos trabalhando todos juntos. E aí é um trabalho que a supervisão vem fazendo muito de perto com os municípios, né, com as escolas privadas, nessa mesma orientação. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, como o professor Jardel já disse, né? Eles também estão se reinventando, estão criando e estão seguindo mais ou menos os passos da rede estadual, claro que às vezes com algumas facilidades a mais que eles possam ter, né? Mas é a mesma coisa, né? Todos também arregaçaram as mangas e estamos trabalhando juntos, né? E orientando o tempo todo.
Então, todas as publicações que a gente tem, né, nós conversamos com eles, pedimos para que eles nos enviassem os documentos, para que eles nos dissessem e buscassem sanar as dúvidas. Então, tudo que nós temos, eu tenho um trabalho com secretários municipais, então tudo eu encaminho para eles, todas as publicações, nós estamos sempre interagindo, né? É um trabalho realmente de parceria, né? Eles são nossos parceiros, estão junto para tudo, tudo que nós pedimos, eles nos atendem, os prefeitos aqui da região. Então, é um trabalho que está acontecendo muito legal e está acontecendo muito articulado. E eles também estão se reinventando, porque a maioria tem redes de educação infantil e anos iniciais. Então, imagine se para a gente, pensando nos anos finais, ensino médio, que eles já têm uma certa autonomia no uso dos diferentes recursos, imagine para eles como tá, o desafio está imenso, né? Se bem que nós também temos escolas de anos iniciais, que também estão se reinventando e fazendo um trabalho maravilhoso. E os municípios também, as escolas privadas também, estamos caminhando juntos. Vamos caminhar juntos, vamos seguir juntos. E até porque, como eu disse, fazemos parte do mesmo sistema e tudo vai ser junto, né? Essa ideia também de quando, mas eles não podem voltar antes? Não, né? Nós vamos aguardar as orientações da saúde, nós vamos trabalhar sempre juntos, quando tivermos que voltar, voltaremos juntos. As orientações são sempre as mesmas para todos, né? É um grande grupo, uma grande equipe que trabalha junto e com certeza terá sucesso junto. Amém. Maristela, em nossa diretoria, quais atividades elas continuam sendo realizadas neste período de isolamento social? Ou a diretoria parou, vocês estão de férias? Quem dera, né? Nós temos um decreto que nos determinou que nós podemos trabalhar alguns dias na semana e trabalhar presencialmente. Todos estamos em teletrabalho, porque já gozamos também do nosso período de férias, né? Então, estamos em teletrabalho, todas as atividades normais, temos os contatos no nosso site, no nosso Face, para que todo mundo que precisar de qualquer coisa da diretoria entre em contato, desvios dos telefones para 2 números quando não estamos atendendo presencialmente. Então, estamos trabalhando às terças e sextas, presencialmente, das 10 às 16, como determina o decreto e as orientações da secretaria. E os demais dias estamos em teletrabalho e atendendo também tudo por e-mail, tudo por meios digitais, né? Nós temos a facilidade do São Paulo sem papel, então nós realmente não temos que parar nada, nenhum expediente fica parado, né? Estamos caminhando a todo vapor, como estaríamos se tivéssemos presencialmente. Inclusive a atribuição de aulas, que também passou a ser online, né, neste período, e que deve agora, por iniciativa da Secretaria, continuar sendo online. Né? A SEDUC também está se organizando para que nós possamos ter nossas atribuições online em longo prazo diretamente. Então, estamos trabalhando a todo vapor, assim como as escolas, nós também estamos, trabalhos diferenciados, né? Cada um dentro do que lhe cabe. Nosso mais administrativo, mas o núcleo pedagógico está trabalhando o tempo todo com vocês, coordenadores, professores, né? E o pessoal, supervisão, eu e os demais núcleos e centros trabalhando com a gestão. Maristela, o núcleo pedagógico ele é muito atuante, né, em nossa diretoria de ensino. A gente percebe qualquer dúvida que a gente tem, os professores têm o contato, ele é muito próximo, isso é muito bom. Sim, sim, sim. São muito comprometidos, né? Um pessoal que também não foge à luta, né? O tempo todo está sendo desafiado para uma coisa ou outra, eles respondem da melhor maneira possível, estão trabalhando muito, né? Várias iniciativas, às vezes eu tenho algumas ideias fora de hora, né? E aí eu falo com a Alessandra, Lê, vamos fazer tal coisa, né? Como é que a gente faz isso? Aí ela já joga a ideia e a ideia sai muito melhor do que eu imaginei, né? Agora acabamos de lançar ontem os podcasts
né, tratando de convivência, de competências socioemocionais, e semanalmente nós divulgaremos com mensagens, né? Que é importante nesse momento também estarmos acolhendo, estarmos orientando, estarmos próximos. Hoje saiu o nosso primeiro boletim, boletins rápidos com práticas. Eles serão temáticos. Então, essa semana foi sobre o Inova. A semana que vem terá outro tema, mas uma página só, para que realmente todo mundo leia, né? A gente vai fazendo coisas muito demoradas, as pessoas têm pressa, então às vezes acabam não aproveitando tudo aquilo que poderia. Então vamos devagar e sempre. A ideia é essa. Então, trabalhando o tempo todo, orientando a TPC, a todo vapor. O nosso concurso de causos, né, que também está lançado para os alunos e professores, né, para quem quiser, né, que seria muito interessante, são muitos causos por aí de quarentena, né, histórias lindas, histórias emocionantes, histórias engraçadas, de tudo, onde envolvemos pessoas, tem sempre os dois lados de tudo, né? Então, estamos trabalhando, estamos caminhando. Matheus, e a nossa escola? Você está de férias, Matheus? Não estou. Estamos também no ritmo bem intenso de trabalho, né? O que era mais simples se resolver presencialmente torna-se um desafio muito maior para se resolver nesse sistema de ensino remoto. Então, todo um trabalho tem sido feito. Inicialmente, o programa Merenda em Casa foi lançado, então o desafio de chegar até essas famílias foi bem intenso. Meus colegas diretores que estão ouvindo compartilham com certeza, não foi fácil esse trâmite todo, né? Que eram famílias mais carentes que participam de programas como Bolsa Família, estão no cadastro único e têm direito a um benefício, um auxílio nesse período. Então, todo esse contato foi algo complexo para se fazer. Depois, todo um processo de entrega de materiais também, que as escolas fizeram, respeitando as normas de isolamento, vieram materiais específicos, né, do Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática. O caderno do aluno, volume 2, também foi entregue. Nossa escola, em especial, também entregou alguns livros didáticos que estavam faltando, e nesse período a escola acabou recebendo as avaliações da aprendizagem em processo, as APs de português e matemática, e também dando assistência a famílias que não conseguem ter acesso, então com impressão de material, e mesmo para orientação de como baixar o aplicativo Centro de Mídias. E a parte toda funcional, administrativa, ela continua normal funcionando, né? Nós temos toda a parte referente à vida funcional do professor, a parte referente a pagamento, a uma série de situações, né? Nós temos também, as escolas têm feito algumas melhorias com a verba que nós recebemos Paulista no final do ano passado, e algumas situações estão sendo resolvidas importantes de estrutura, de segurança. Então, tudo isso são questões que continuam, nós continuamos, claro, com uma diferença grande, que é um desafio muito grande, que é proporcionar o ensino remoto, o ensino à distância, mas nós não paramos, não. Nós estamos, seja em teletrabalho ou presencialmente, num ritmo diferente. E assim como é desafiador ao professor, eu também sou professor, a gente lecionar essas aulas online, à distância, esse ensino remoto, a gestão também é um desafio muito grande, gerir uma escola nesse formato, com essa situação toda que nós estamos vivendo na sociedade. Então, não paramos, não, ao contrário, eu digo que ficou mais complexo, né, mais desafiador para resolvermos tudo que tem de demanda para ser resolvido para que a escola funcione. E a diretoria, então, precisa trabalhar junto para poder apoiá-los, né? Porque às vezes as dúvidas vão surgindo, né? Obras, o programa Merenda em Casa, cadastros, né? Foi bastante trabalhoso para todos, né? Foi um sucesso. Ao final, nós podemos dizer que nós atingimos um percentual muito grande dos alunos, graças ao trabalho dos gestores, das equipes gestoras das escolas, né? Mas aí tem também uns bastidores disso, né? Que é o pessoal do CI, da diretoria, do NIT, que fez todo um trabalho ali para ajudar os diretores nesse cadastro, nessa organização dos aplicativos, nessas orientações, nesse socorro mesmo, né? Então, a diretoria tem que fazer todo esse bastidor
para que as coisas continuem acontecendo em todos os sentidos, né? E a vida de professor, que é o caso do RH, né, que também não pode parar, porque nós estamos trabalhando, temos que receber nosso salário também, né? Então, todo mundo trabalhando ali para que as coisas aconteçam bem, né? Para que tudo possa acontecer a contento. Bom, agradecer também a Flávia e o Rodrigo que contribuíram para essa busca ativa, né, Matheus? Eles foram muito importantes para a nossa escola. Sim, Mariana, na verdade, agradecer o pessoal da diretoria de ensino, a Tayane, não sei quantas ligações nós fizemos para ela, sempre pronto atendimento, né, todos os horários possíveis, dias possíveis, e na escola também, nós somos em poucos, mas eu tenho muita gratidão por contar com a Flávia e o Rodrigo na equipe, que eles são sempre proativos, disponíveis, né, têm muito carinho pelos alunos, fazem o serviço deles com muito amor. Então, quem trabalha na escola sabe do que eu estou falando, que eles são muito dedicados e, embora sejamos em poucos, eles são muito eficientes também, Mariana, bem lembrado. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Agora, falando um pouquinho da parte pedagógica. Nos últimos anos, tem crescido o trabalho com as metodologias ativas, né? Muito se tem falado, onde o aluno torna-se cada vez mais sujeito no processo de ensino e de aprendizagem. Ele se torna protagonista. Maristela, você acredita que essas metodologias ativas, cultura maker, sala de aula invertida, entre outros, podem estimular os alunos neste período, né, de isolamento? Pode colaborar para a aprendizagem? Não só nesse período de isolamento, como sempre, né? É pensar o aluno como centro do processo, é pensar o aluno também responsável pela sua aprendizagem. Ele passa a ser protagonista da sua aprendizagem. E aí ele vai pôr a mão na massa, ele vai pensar em soluções para resolver problemas, né? Ele vai trabalhar com projetos, e isso é importantíssimo. Ele passa, e o professor passa a ser um mediador aí da aprendizagem, e importantíssimo, por sinal, o papel do professor, ele passa a ser tão importante quanto é agora, e hipótese alguma a gente fala em diminuir o trabalho ou o papel do professor, é só uma mudança mesmo de concepção, uma mudança necessária pelos próprios rumos que a sociedade vai tomando, né? Se nós queremos alunos protagonistas, nós precisamos formá-los. E aí, como fazer isso? É pela escola, pela diferença nas metodologias mesmo. E essas são perfeitas para fazer as mudanças que nós precisamos, para começar as mudanças que nós precisamos. Então, não só no período de isolamento, sempre. É necessidade e urgência. Jardel, você utiliza alguma metodologia ativa, seja na escola particular, seja na escola estadual, alguma prática? Bom, assim, na particular a gente tem um pouco mais de acesso a recursos, né? A gente tem um pouco mais de facilidade, né? Em relação a você poder ter equipamentos e etc, né? Você tem um pouco mais desse tipo de disponibilidade. Então, a gente acaba usufruindo um pouco melhor dessas situações, né? Mas aqui no ambiente virtual também dá para você propor algumas situações, como, por exemplo, a questão da sala de aula invertida, né? Dá para você terminar a aula, né? Fazendo um gancho na aula para que o aluno faça uma pesquisa, né? Então, sim, acredito que dá para você se reinventar, né, vamos dizer assim, e poder usar esse tipo de recurso que hoje é você interagir numa videoaula, é você propor plataformas, né, que até então tinha essa dificuldade com acesso. Hoje tem vários serviços que estão gratuitos, né? Nós tivemos uma live de leitura semana passada, né? As dicas que a Marielle colocou. Então, são sugestões também que a gente pode estar trazendo, né? Vamos dizer assim. Eu sou até um pouco suspeito para falar, porque esse é o meu ambiente, né? Eu sou criado na tecnologia no sentido que a minha primeira graduação é ciência da computação. Então, para mim, tudo é um pouco mais simples. Receberam um microfone do Jardel, né? É diferente.
Então, para mim é um ambiente um pouco mais tranquilo de atuar, mas também a dificuldade para os alunos. E aí eu quero já aproveitar, né, fazendo um comentário na questão dos alunos do EJA, né? O quão difícil está sendo para eles, né? Porque Facebook talvez é algo que esteja longe ainda, né? Às vezes para a garotada aí de 15, 16, né? A garotada do Fundamental 2 e média tranquilo, pro pessoal do EJA, em algumas situações, é uma dificuldade que a gente encontrou que não dá certo, né? Então, qual foi o melhor caminho? O melhor caminho está sendo o WhatsApp, que é uma ferramenta mais prática. Enfim, atuar nesses meios aí, né? Penso eu. Perfeita colocação, Jardel. Bom, vamos continuar ainda. Mais um pouquinho, pessoal, a gente já vai ler os comentários de vocês, tá? É a última pergunta antes da nossa pausa para leitura, tá? Pergunta: como o núcleo pedagógico da nossa diretoria de ensino e os papéis dos coordenadores pedagógicos podem ajudar na formação dos professores para esse trabalho com as metodologias ativas? É fundamental, né? O trabalho da diretoria, o trabalho também das escolas. E aí, nessa cadeia mesmo, né? Nós precisamos ter a iniciativa para ajudá-los e para formá-los. E aí, a diretoria já vem trabalhando faz um tempo, só que com um pouco de dificuldade, né? Já era uma meta nossa, junto com os diretores, né? Uma meta da diretoria, ampliar o acesso à tecnologia nas escolas, né? E a gente estava até quantificando um pouco isso, né? Quanto as escolas estavam conseguindo ampliar isso, né? Aí, este ano, nós passamos para ser uma meta, na verdade, uma ação, uma grande ação da diretoria em relação ao MME, nosso método de melhoria de resultados. Então, já tínhamos um plano de trabalho, de formação para os professores, com as metodologias ativas. E é claro que neste meio estão os coordenadores pedagógicos, que são fundamentais também para fazer essa formação e garantir que realmente isso possa ocorrer a contento na escola. E também fazer a ponte, que às vezes não é possível os professores diretamente estarem em contato com a diretoria de ensino. Quem tem que fazer essa ponte são os coordenadores pedagógicos. Então, ambos são fundamentais para auxiliar os professores, para nós fazermos uma educação diferenciada, para realmente fazermos uso da tecnologia como ela precisa ser feita na escola. É claro que agora já potencializou-se, sem esperarmos, né? De repente, nós fomos, como eu disse inicialmente, caiu no nosso colo, nós abraçamos a causa, já aprendemos um monte de coisas que antes nós demoraríamos um tempão para aprender, já tivemos que aprender rapidamente. E espero que esse seja um dos legados de tudo isso, né? Que a escola seja diferente depois dessa pandemia, que ela realmente se aproprie dessas metodologias ativas, da tecnologia, né, para poder fazer diferença no aprendizado dos nossos alunos. Nós sabemos dessa necessidade de mudança, dessa necessidade das metodologias ativas e da tecnologia. Isso não é segredo para ninguém, que a escola precisava se adequar a tudo isso, né? Então, ela já começou, né? Já está trilhando um caminho, e a secretaria também tem dado um apoio muito grande em relação a tudo isso, né? Com as plataformas, o centro de mídias, que começou agora, mas vai ser aperfeiçoado e é muito interessante, vai continuar após tudo isso, e também as plataformas, as diferentes plataformas, né? Programas, o Google Classroom, Matific, Dragon Learn, e aí vai, né? Com patrocínio de dados, inclusive, onde os professores vão poder fazer uso de tudo isso, né? Sem ter que arcar com este custo desse uso da internet, né? Então, são dados patrocinados. Então, tudo isso deve ficar, né? Deve ficar pós-pandemia. Foi um aprendizado, uma reinvenção, né? Que deve ser apropriado por todos posteriormente. Jardel, agora nos comentários do chat, e temos perguntas depois enviadas por professores também da rede.
Então, né, ó, bastante pessoas assistindo, né? Acredito que alunas e ex-alunas, tá, Maristela? Aí não dá pra gente. Só estão dizendo professora Maristela, né? Agradecendo a sua participação. Você está disponível aqui para conversar com a gente. Tem muitos professores também, colegas que trabalham com a gente no Iracema, outros colegas de outras escolas. Alguns nomes eu conheço, não conheço todos, né? Às vezes passa batido alguns professores, né? E então, assim, acredito também que deva ter PCs também, né? Acho que o pessoal da DE também deve estar por aqui, mas eu não conheço todos, né? Então, de antemão agradeço. Eu É, vi a Ana agora e a Alessandra Bocchio, que também mandaram um beijo, viu, Maristela? Agora, rapidinho, desculpa se não vi todos, tá? O Vitor também estava presente, mandou foto, SNP. É que não dá tempo aqui de olhar. tá meio rapidinho. Podemos as perguntas, Mari? Sim, sim. Ó, uma pergunta que veio pelo chat da professora Gisela Lorusso, quando você comentou na questão do trabalho da DE, né? De como a DE está funcionando. E ela fala assim, ó, como está ocorrendo as licenças saúde, né? Então isso para nós funcionários, né? E se existem informação de professores que foram infectados por conta do Covid. E aí eu já faço um parênteses. Eu estava aqui acompanhando pelo WhatsApp, porque a gente também está se conversando aqui a todo momento, o pessoal que está mediando o chat. E num dos grupos já postaram que o secretário de Educação está com Covid. Olha só, notícia que saiu agorinha mesmo, né, o Meu Deus. Rocieli. Então, tempos difíceis. Ele estava ontem, hoje, né? Ele estava bastante abatido, né? Realmente todo mundo está muito preocupado com a saúde dele. Agora, as licenças saúde, elas estão seguindo um curso quase que normal, mas nós, felizmente, aqui na nossa diretoria, nós não temos notícia de nenhum professor infectado, felizmente, o que não acontece em outras diretorias, inclusive em algumas diretorias em São Paulo, né? Que meus colegas dirigentes têm dito de quase todo dia sobre o falecimento de um professor com a Covid, né? Então é muito triste tudo isso, mas nós, graças a Deus, não temos nada ainda. Esperamos continuar assim, né? Tem Esperamos. uma pergunta anterior, né? Antes da nossa live, da ex-aluna também da Maristela, Aline Lopes. Ela comentou sobre o homeschool, né? O estudo em casa, o que está sendo proposto em muitas cidades, muitos municípios. E o que você tem, assim, um comentário, né? Como você vê sobre esse processo? Na verdade, ele não está regulamentado ainda no Brasil, né? Embora existam iniciativas, né, e projetos de lei tramitando, né? Mas ele ainda não está regulamentado, embora tenham muitas famílias que tenham procurado, muitas, nem tantas, mas algumas famílias que têm buscado esse tipo de ensino, que seria o ensino escolar, né? O ensino em casa. E aí temos prós e temos contras, né? E pesa muito os contras em relação ao homeschooling, né? Que é uma questão até de enquanto política pública, é uma política que vai atender poucas pessoas, né? Porque muito poucas pessoas têm condições de educar seus filhos em casa, ou ainda, como eles propõem, contratar tutores, ou ainda dividir com outra família. Também a Thelma Vinha, ela tem uma fala e diz que isso é um problema, porque a gente acaba não identificando maus tratos, abusos, porque na escola isso é muito evidente, né? E quando eles estão em casa, temos esse problema. E também tem a questão da evasão, né? Que vai ser, na verdade, o ensino em casa, a evasão travestida de ensino em casa. Nós não vamos perder esse controle, né? O país com tantos problemas educacionais é um pouco complicado falar em homeschooling, né? Nós temos muitas desigualdades econômicas, sociais, culturais, diria educacionais, né? Nem culturais, mas diria educacionais. Então, isso pode acirrar ainda mais, né? Aprofundar as diferenças, as desigualdades. Então,
precisa ser muito bem discutido, muito bem avaliado para se pensar em homeschooling. Nós precisamos dar um passo muito grande ainda para nós chegarmos a um nível de formação que atenda às necessidades de um aluno em sua casa. E até porque a gente acaba limitando também o aprendizado, os conhecimentos dele ao do tutor, né? E a socialização. E aí também tem a ideia de que eles não se socializam só na escola, mas no time de futebol, no esporte, mas não é a mesma coisa. E também a gente priva o aluno de tudo da convivência, do saber conviver, né? Do saber se relacionar. Então, acho que é bastante temeroso. Nós precisamos ter muito cuidado com essa ideia, né? Nós não temos uma sociedade que está preparada para tudo isso ainda. Eu acho que nós precisamos de uma discussão muito mais aprofundada sobre isso, né? Acho que é perigoso, chega a ser perigoso. Ô Mari, vou fazer essa pergunta aqui, ó. Sabemos que grande parte dos alunos ainda não estão familiarizados ainda com o ensino à distância ou estão desmotivados. Pensando nisso, como mobilizar esse aluno para que acompanhe as aulas e faça as atividades propostas nesse momento tão atípico? As competências socioemocionais são o foco dessas ações, seja vindas da escola ou da DE? Quem nos pergunta é a professora Larissa Castilho Supino, lá da Escola Vitor Maia, daqui de Bitinga. Sim, né? Nós estamos muito preocupados com a ideia das competências socioemocionais, com a ideia de acolher os nossos alunos e motivá-los para que eles continuem aprendendo, para que eles não percam esse vínculo com a escola, porque tem um documento da OCDE, né? Que inclusive está no parecer da 5 de 2020 agora, do Conselho Nacional, que diz que essa suspensão de tempo, né, que o aluno fica, suspensão de aulas por um período longo, faz com que ele perca o vínculo com a escola, com a aprendizagem, e podendo até regredir em determinadas habilidades já adquiridas, e o que vai causar e levar à evasão. Então, isso é muito perigoso. E aí foi o que eu disse nas várias videoconferências que eu fiz, foi isso. Nós precisamos nos cuidar, né? Nós primeiro, enquanto equipe, né? Nós de vocês entre vocês e vocês dos alunos. Nós precisamos nos acolher, nós precisamos estar juntos, né? Porque eu só consigo, nós tivemos também a semana passada uma fala muito interessante numa das lives também, ou numa palestra do Centro de Mídias, onde a psicóloga ou o psicólogo traziam isso, né? Primeiro cuidar de mim para eu poder cuidar do outro. Então é o que a gente tem dito para todo mundo, né? Vamos cuidar de nós, cuidar do nosso emocional, para que a gente possa cuidar dos nossos alunos e oferecer a ajuda que eles necessitam, porque certamente esse momento deve estar acirrando ainda mais, aprofundando as desigualdades educacionais, pela perda do emprego dos pais, né? O desemprego que está batendo as portas, da renda familiar. E aí, pensando nos adolescentes, isso fica muito sério, né? Porque a adolescência já é um período mais crítico, mais difícil de se lidar, mais difícil de se passar por ele. E ainda com todas essas dificuldades que eles podem estar passando, é muito perigoso que nós percamos os nossos alunos. Por isso que eu sempre tenho dito, desde o início do ano, né? Tenho dito nenhum a menos, né? Nenhum a menos. Nós precisamos cuidar de todos, cuidar dos professores, cuidar dos alunos, cuidar de todos. Ninguém pode ficar para trás, né? E o secretário diz, ninguém pode ficar para trás, né? E é isso mesmo, né? Então nós precisamos cuidar, sim. Por isso que nós começamos já com os podcasts, né? Fazendo, e vamos trazer outras mensagens nesse sentido. Tem o Conviva também. Nós vamos começar agora, semana que vem nós teremos uma orientação e depois nós estenderemos para as escolas também, que é o programa Conexão Solidária, que faz parte do trabalho da Secretaria, do Conviva, né? Para que a gente possa conversar com as escolas, formar grupos por interesses, para conversar sobre as dificuldades. Então, é um trabalho que eu estou bastante ansiosa para começar, né? Só que nós receberemos toda essa orientação a semana que vem.
E aí, com certeza, nós vamos implantar, sim, até porque todos estamos precisando falar um pouquinho sobre o que nos aflige, né? Quais são as nossas dificuldades, para que a gente possa continuar adiante. Né? Ô Maristela, Temos, só completar pode um falar. pouquinho, Mari. E eu vou dividir a minha experiência com a nossa colega a professora Larissa. Sabe, Larissa, eu também compartilho de você essa angústia, e eu acho que não sou só eu, vários outros colegas que eu tenho conversado também. É, a gente quer o nosso melhor, a gente quer dar o melhor. E assim, para nós é uma expectativa muito alta de querer fazer o melhor e fazer com que aquele aluno entenda, participe, e a gente está se frustrando, né? A nossa frustração nesse momento está sendo muito grande. E confesso que, por mais que eu seja da área de tecnologia, para mim também é um desafio muito grande, porque fazer educação virtualmente não estava no meu escopo, né? Eu não aprendi isso na faculdade de tecnologia. Eu aprendi a mexer com o computador, mas não aprendi a dar aula no computador. É diferente, né? Então, na primeira semana, quando foi voltar ali do recesso, né, eu dou aula em 4 escolas, 4 plataformas diferentes, né, alunos diferentes, ambientes diferentes, demandas diferentes. Eu sei que na véspera eu não dormia, né, de tão ansioso, eu sofro muito de ansiedade, de tão ansioso, tão agoniado, que tipo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a câmera, eu vou falar o quê? Como que eu vou começar, né? E o meu aluno vai entender, não vai entender, como que eu vou saber se ele quiçá tá com a câmera, tá ali assistindo a aula, né? Então, e depois, né, quando nós tivemos a live com o Thiago Piotto, o psicólogo, e depois conversando com outros colegas, a gente foi se acalmando e foi percebendo que a gente não pode abraçar o mundo, né? Não tem como, né? Por mais que a gente tente fazer o nosso melhor, e com certeza sempre faça o seu melhor, mas fique tranquila que você está em paz. Você fez o seu papel de educador, de professor, mas não de salvador. Não tem como. Eu não sei, Maristela, completando um pouco o que você está dizendo, eu, 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 Perfeito. eu também tenho essas agonias, né, de não estar chegando ao meu aluno, talvez ele nem tenha acesso, né, enfim. Mas a gente está lutando. Como falei lá no início da minha fala, nós professores temos né, como o Leandro falou ontem na palestra, a gente faz de raiva, né? Então a gente vai firme, a gente não desiste, a gente leva todos juntos, mas não dá. Tem hora que a gente não atinge e a gente tem que se conformar. Tempos difíceis, tempos diferentes e paciência, né? Paciência. Só complementando a sua fala, é uma questão que, conversando com professores, colegas, professores da escola ou de outras escolas também, é uma angústia que é coletiva essa, né? O não conseguir atingir a todos. Há situações que são mais complexas mesmo, que fogem da nossa governabilidade, mas o importante é a gente estar ativo, é estarmos buscando esse contato com os alunos, né? E também termos a clareza que não é um momento único esse de ter acesso aos alunos, que todas as falas estão bem claras na escola, do secretário, né, todas as possíveis falas, que quando voltarmos à normalidade, a gente vai poder ter esse contato com os alunos novamente, eles vão poder entregar esses materiais que não foram possíveis de serem entregues, né? E um trabalho muito grande em 2 frentes vão ser feitas, né? É um trabalho quanto à recuperação da aprendizagem, é um ano atípico, é um ano que a gente vai ter que sentar, conversar, quando houver a volta, né, à normalidade, e também a busca ativa. Constantemente a gente tem ligado para os alunos, quando foi a questão do programa Merenda em Casa, entrega de materiais, e várias falas eram falas negativas, né? Eu acho que eu não vou estudar mais, está difícil, eu não tô... A gente conseguimos reverter vários casos, né? Professores conseguiram muitos casos entrando em contato com os alunos. E também uma outra questão que é importante, eu acho, colocar, a diversidade que nós temos de público, né? Vamos pegar aqui a rede estadual, por exemplo. Temos alunos em anos iniciais, que é uma realidade, né, nas escolas, que é um desafio muito complexo. Imagina alfabetizar essas crianças em sistema remoto. Eu creio que seja um desafio estratosférico. Anos finais, ainda a gente vê a família mais próxima, uma autonomia, é a faixa etária na escola, compartilhando experiências da escola que eu estou tendo, 6º, 7º ano, onde a gente está tendo mais êxito, porque a família é ainda presente e a gente vê uma situação, é ainda mais presente, desculpa pela minha expressão, né? É ainda
ainda um pouco mais presente, mas conforme vai aumentando essa idade deles, especialmente o ensino médio, fica um desafio muito grande, que depende muito do aluno querer. E muitas situações que eles estão vivenciando em casa, essa situação emocional, de pai e mãe, de repente, está com a renda comprometida, tem abalado muitas situações que eles têm colocado o estudo num plano segundo, terceiro plano. E ainda na escola, nós temos esse ano uma outra realidade, que é a EJA, que eles têm vontade, a maior parte dos alunos, mas uma dificuldade muito grande de lidar com a tecnologia. São gerações distintas, né? Então, uma dificuldade grande de lidar com o Facebook, que parece que para muitas pessoas é tão simples, mas não é. Tanto que a gente teve que adaptar várias situações, né? Para a EJA, por exemplo, a solução que nós encontramos, já dita aqui anteriormente, foi através de WhatsApp. O Facebook não funcionou. Então, cada grupo etário tem uma característica, tem um desafio, alguns um pouco mais, vamos dizer assim, estratosféricos que outros, não que nenhum desafio seja fácil nesse contexto, mas são muitas realidades dentro desse contexto que a gente está vivendo. Podemos? Temos aqui 2 comentários. O primeiro é agora, a Alessandra Martins, a Escola Newton Robert Próspero, parabeniza a diretoria de ensino, a escola, o Matheus, deseja um excelente trabalho. Nós também, para você, e força, conseguiremos sair dessa. E o professor Mário enviou uma pergunta, ele é o nosso parceiro aqui, moderador nos comentários, ele enviou uma pergunta antecipada, que foi feita antes da nossa live, tá? Se os professores terão que fazer planos adaptados semanais para os alunos da sala de recursos. Antes da Maristela falar, a gente tem novidades aí, uma próxima live com umas pessoas muito especiais, né? Podemos antecipar, Jardel, ou ainda não? Assim, vai responder bastante, acho que essa pergunta, né? Mas acho que sem spoilers por enquanto. Então, Mari, realmente precisam sim, né? Porque a educação especial, ela também faz parte da educação regular, né? Os alunos precisam ser atendidos, e não só atendidos pelos professores das turmas especializadas, né? Pelo professor especialista, mas também pelos professores das turmas, os professores considerados da sala das turmas regulares, né? Então, todos precisam atender a esse aluno. Então, por isso, precisam fazer um plano de trabalho para ele, para que ele possa ser atendido nas suas necessidades, nas suas individualidades. Mas aí depois, na próxima live, com certeza elas responderão, né? Com mais detalhe, mais precisa sim, né? Não vou entrar muito nessa questão. A necessidade de atendê-los é primordial, né? Eles precisam ser atendidos. Temos uma dificuldade grande para atender de acordo com a deficiência, né? Mas também temos trabalhos maravilhosos acontecendo, tenho acompanhado vários professores aí que têm feito trabalhos lindos, né? Com as deficiências, com as crianças com deficiência. Então, temos que fazer sim. É nenhum a menos, né? Nenhum a menos mesmo. Inclusive, esses meninos, eles também fazem parte. Maristela, Cornélia, presente, acredito que mandou um oi para você aqui. A Rosemarie, da EJA, né, também. Alguns professores. Eu vi o Dejinha também por aí. Foi meu diretor, no José, foi meu primeiro diretor. Devo a ele estar aqui. A PCNP Fátima. Nós temos bastante pessoas aqui. A Regiane, do Colégio SEB, também está presente, Matheus. Nossa companheira também. Sempre bem-vinda, Regiane. Nós podemos ir para o nosso segundo momento de perguntas? Podemos. Sim. Aí... Um beijo para todo mundo, né? Um beijo para todos que você citou e para os demais que não foram citados, mas que estão nos assistindo, né? A gente agradece muito a atenção deles. É muito bom estar aqui, poder falar com vocês, né?
acho que a gente precisa desses momentos, nós precisamos estar mais próximos, né? Para que a gente possa realmente conhecer e entender as diferenças, as dificuldades, né? As ansiedades de todos para podermos pensar em atitudes, em tomar decisões mais acertadas também quando necessário. Então, esse contato é muito importante. Então vamos lá. Agora a gente vai lidar um pouquinho com o futuro. Não querendo prever, né? Que não temos como, mas discutir um pouquinho sobre isso. Então, a primeira pergunta. A gente tem a notícia que na França, né, em alguns países europeus também, houve o retorno das aulas, mas devido ao contágio, né, pediram para que parasse. Existem projeções, datas de como deverá ocorrer o retorno dessas aulas? Olha, datas não, né? Nosso secretário, quando ele se refere a esse assunto, ele sempre fala assim, talvez final de julho, agosto, né? Então ele sempre fala de julho e agosto, né? Mas ele nunca determina, porque ele também já, quando diz isso, ele diz assim, depende da decisão da saúde, né? Qualquer atitude que nós tomaremos para retornarmos às aulas presenciais, atividades presenciais, nós vamos depender da decisão dos comitês de saúde, e o que é fundamental, né? Nós sabemos o quanto isso é grave, o quanto isso é sério. Então, pensamos que estamos aguardando também, mas a educação provavelmente será a última a voltar, né? Nós trabalhamos com muitas pessoas, né? Aglomeradas, o que não é possível de se ter, que são aglomerações, não tem como na educação fazermos diferente. Então, o que o secretário tem proposto, tem dito assim, né, em várias, vocês devem ter ouvido já, né, acho que ontem mesmo ele falou em revezamento, né, um pouco por dia, dos alunos retornando devagarzinho, né, então será uma volta bem gradual e acredito que mais lá para o final de julho, começo de agosto, talvez, né? Nada certo. Ele não nos deu essa certeza, porque ele diz: nós precisamos saber da situação que nos encontramos em relação às condições de saúde. E aí, quando voltarmos, temos que cuidar dos nossos alunos, né? Temos que acolhê-los. Primeiro momento, acolhê-los, né? Nós temos vários procedimentos para serem tomados para um possível retorno. E aí que nós precisamos realmente tomar muitos cuidados, que tomaremos com certeza para podermos voltar e ter sucesso nisso. Então, temos avaliações para serem feitas, temos condições de saúde para serem garantidas. Então, uma série de... E, primeiramente, o acolhimento para professores e alunos, para ambos, para todos os que estão retornando. Todos precisam ser acolhidos, todos precisam ser cuidados. Depois a gente vai cuidando das outras coisas, né? Nada pode ficar passando ninguém pode adoecer, em nenhum sentido. Muitos já estão programando aqui as nossas próximas ATPCs aí, né? Com acolhimento, comes e bebes, né? É preciso também. Segunda pergunta: quais transformações, aí eu vou passar para a Maristela e para o Matheus também, vocês acreditam que deverão ocorrer nas escolas pós-pandemia? Acho que depois de passarmos por um período desse tão diferente, né, que nós nunca passamos, não dá para voltar a ser os mesmos, né? Acho que nós, enquanto pessoas, teremos mudanças, né? Mudanças pessoais, mudanças profissionais. Acredito que nós teremos alguns legados. Eu prefiro ser otimista, né? Acredito que nós teremos uma escola mais tecnológica, talvez uma escola mais humana ainda, né? Que cuide mais das pessoas, de todos que estão ali, das equipes, que as equipes estejam mais próximas, né? Se cuidando mesmo. Então, acho que nós teremos, sim, um retorno, no nosso retorno, não diria grandes, mas teremos mudanças muito significativas, que farão diferença para a educação a partir de então. Eu penso que nós temos aí um divisor de águas,
né? E nesse divisor de águas nós vamos ter muitas coisas positivas. Teremos também o que é negativo, né? Temos algumas perdas de algumas pessoas que ficaram para trás. Também na aprendizagem, porque não é possível que nós consigamos atingir a todos como atingiríamos presencialmente, por mais que nos esforcemos, né? São muitas coisas que acontecem no meio deste caminho, mas também teremos ganhos. E eu acredito que são esses ganhos principalmente nós teremos, que é o uso potencial da tecnologia, a proximidade, uma escola diferente, uma escola mais humanizada ainda. Né? Não que ela não seja, mas ainda ela precisa se humanizar ainda mais. Eu também penso assim, acho que as principais mudanças serão a questão dessa humanização, né, que vai ser mais intensa, eu acredito muito nisso, e também a questão tecnológica, né, que nós flertamos com ela durante muito tempo e agora tivemos um empurrãozinho para ter que lidar com essa questão de maneira mais próxima mesmo, né? Então, são mudanças importantes. O desafio maior é esse combate mesmo à evasão, com todo esse contexto socioeconômico que nós vamos ter, né? É um desafio muito grande, especialmente para as escolas de ensino médio. Eu entendo que é o público que a gente vai ter mais dificuldade, até porque muitos alunos são trabalhadores, trabalhavam um turno, né? Geralmente turno da tarde já trabalhavam, e vão provavelmente alguns tentar o turno todo. Então, nós temos uma situação, em particular, a cidade onde eu atuo, Ibitinga, é uma cidade que oferece muitos empregos, especialmente no campo da informalidade, e absorve esses alunos. Então, vamos ter uma concorrência que eu vejo muito preocupante no futuro. Minha preocupação enquanto gestor, para gerir essa situação, é essa questão, né? A concorrência, esse dilema que alguns alunos vão viver, né? A questão de trabalhar na informalidade, muitas vezes, ou concluir os estudos, né? É uma questão que vamos ter que trabalhar bastante nesse sentido. E, pontualmente falando, o acolhimento ele vai ser crucial, né? Nós vamos ter grupos menores de alunos e será a situação ideal para a gente acolher mesmo, trazer para o nosso lado, fazer essa busca ativa. É o que eu penso. Acho também, né, que um outro ponto que nós teremos positivo será a proximidade maior das famílias, né? Além da tecnologia, a humanização, as famílias, porque muitos pais têm dado um apoio importantíssimo para a escola e eu acredito que eles se aproximarão ainda mais adiante. Essa proximidade que nós tanto sonhamos, talvez ela venha muito maior com o nosso retorno, né? As famílias também começaram a entender a importância da escola, do trabalho do professor, da importância de ser um especialista para cuidar da aprendizagem, né? Da dificuldade que está sendo para eles, porque não está sendo fácil para os pais lidar com a aprendizagem em casa, né? Por mais que eles se esforcem, nós sabemos que estão se esforçando muito, né? Mas não é a mesma coisa, não é a profissão deles, eles não se formaram para isso, eles não estudaram para isso, né? Então, eles entenderam agora como é necessário o trabalho do professor, o trabalho do bom professor, o professor bem formado. Então, acredito que a sociedade também comece a ver a escola com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Né, um cuidado que nós estamos precisando mesmo, né? Um respeito, inclusive, que nós estamos pedindo por ele, clamando por ele há tempos. Acredito que ele virá, né, também. Temos uma pergunta. Ai, desculpa. Essa questão do professor. Ficou muito evidente essa questão do professor, né? A importância que, por mais que se avance a tecnologia, né, nada vai substituir o papel de um bom professor. Essa era a nossa pergunta. Olha, como vocês adivinharam? Que era para perguntar se o papel do professor ele vai continuar essencial nessas escolas, mesmo com toda essa tecnologia. O professor é necessário, gente? Com certeza. A tecnologia é complementar, né? Mas nós precisamos dessa figurinha importantíssima que é o professor, né? Falo figurinha no sentido da importância mesmo do professor, né? Ninguém vai ocupar esse espaço, ninguém tem esse papel.
O professor é importantíssimo, quanto menor o aluno, mais importante o professor ainda, né? Não que os maiores não precisem do professor, não é isso, mas é que é fundamental. Os pequenos, né? Pensem na educação infantil, a importância nos anos iniciais, já nos adolescentes mesmo, que o professor passa a ser não só o professor, mas às vezes também alguém que acaba sendo um tutor mesmo em vários sentidos, né? Então não tem o que substituir o papel do professor. Essa discussão é muito antiga, né? Lá no final do século XX já haviam alguns autores que escreviam sobre isso, né? E a sociedade que não precisaria do professor, né? Não tem, eu vejo isso como um horizonte muito distante mesmo. Eu penso que nós precisamos, sim, de professores cada vez melhor formados, né? Professores mais compromissados, cada vez mais com o aprendizado dos alunos, né? E um investimento muito maior nos professores. Acho que já ninguém vai substituir o papel do professor. A tecnologia é complementar. É gente lidando com gente. É isso que nós teremos sempre. E ninguém vai substituir essa relação. Jardel quer falar um oi, desculpa, gente, mas estamos tendo muitas interações e tivemos algumas especiais para o Jardel. Quer mandar um beijo, Jardel, para minha mãe, para a Xuxa? O pessoal fica brincando comigo no chat aqui. Eu queria mandar um abraço pro meu grande amigo irmão Samir, que tá aí acompanhando a gente. Ao Cauã, um aluno meu lá do Josefa, dos tempos de oficina, né? Grande aluno. Os alunos bons a gente sempre lembra assim, né? Com mais afinidade. Excelente aluno, gosto muito do Cauã. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? E também para Andréia, né? A esposa tá fiscalizando, então um beijo também para Andréia, que tá aí com a gente. Nós temos também a presença aqui do coordenador Renato Melo. Ele está falando que a live está maravilhosa, da Escola Municipal Leia Machado de Freitas. Ele está elogiando aqui a nossa live. Tem a professora Rúbia também, da Escola Estadual Valentim Gentil, PEI, né? É uma escola de ensino integral. Também agradecemos muito, muito. A PCNP Patrícia, a Pati. Ai, ela está elogiando também Maristela. Cornélia, ali embaixo. Vitor Hugo. Pessoal, desculpe se eu esquecer alguém aqui. Eu acho que Mariana, mesmo. Muitos alunos também colocando que estão com saudades da escola, né? Acompanhando Sim. também os comentários. O Antônio Marcos Cruz Filho. Também estamos morrendo de saudade, vocês não imaginam. A Cornélia diz assim, este período tem mostrado a importância da escola e dos profissionais que nela atuam. Saldo positivo, com certeza. E a gente também precisa lembrar, né, que a gente fala do professor, quando fala da escola, fala do professor, né? É claro, são maiorias, são importantíssimos, mas a gente precisa também de uma equipe gestora fortalecida, a gente precisa dos demais funcionários comprometidos, né? Todos são importantes na escola, né? Ninguém pode ficar para trás. Qualquer um deles que não estiver na escola faz falta. Então, nós precisamos cuidar de todo mundo e entender a importância de cada um, porque cada um tem um papel, cada um tem uma função, e não é possível que um faça o trabalho do outro sem ficar sobrecarregado. Então, todos são importantes, né? A gente não tem falado, quando a gente fala muito pouco dos demais funcionários, dos servidores, do QAE, né? QSE, que algumas escolas têm também, são fundamentais, muito importantes. Não podemos esquecer deles nunca, né? Tanto que nós tivemos uma live, acho que foi, o Mário pode me corrigir aqui, estou com ele também pelo Whats, dos meninos que saíram da terceira série do ensino médio, né, o ano passado.
E eles falaram que morriam de saudade dos professores e da merenda. Então, tem que lembrar também, né? Alunos, se vocês tiverem aí saudades da merenda da escola, comentem aqui embaixo, tá? Que nós temos alunos aqui presentes também, né? A Silvia Peruchetti, não sei se eu pronunciei corretamente, está falando que está com saudades. A Silvia Mariana foi PCNP de matemática há muitos anos, fez um trabalho brilhante na Fantástica. diretoria de ensino. Então, Eu lembro da saudades Silvia, sim. também. Excelente também. Sim. Jonas também estava aí. Um abraço também pro Jonas. Jonas também estava aí Verdade. também com a gente. Também foi Jonas PC. também, Em alguns sim. momentos eu olho os comentários e vejo algumas pessoas também, viu, Jonas, aí, né, vi algumas. Realmente, tem muita gente aqui, muita gente maravilhosa. Tem mais alguém? A Érica, a Isabel, professora Isabel, professora Giza, está aqui a Flávia, da nossa agente de organização escolar, está adorando a live. Érica Rosa da Silva também. Temos muitos comentários, gente. Nós estamos chegando ao fim da live, né? Passamos aí até do combinado, né? Mas eu acredito que tenha sanado algumas dúvidas. Agora a gente vai começar na despedida, tá? Agradecendo. Quer começar, Jardel? Sim, posso falar. Assim, quando a conversa é boa, o tempo passa que a gente nem vê, né? Mas de antemão aqui, ó, já coloco a Maristela na fria. De repente a gente podia marcar um outro encontro, né, mais pra frente aí com, né, porque é legal assim quando a gente tem essa oportunidade, né, de estar próximo, né, de poder ter esse contato mais tete a tete mesmo, né? Porque às vezes a sua função, né, distancia um pouco, né? Nós professores temos contato com os PCs, que depois com os diretores, né? E aí PCNPs e tal. E dificilmente a gente consegue falar com o dirigente, né? Então é bacana a gente poder ter essa oportunidade também. E tendo a disponibilidade, já fica o convite para a próxima, com certeza, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né, o pessoal que apoia a gente, ao nosso diretor Matheus por aceitar as nossas loucuras, né? Porque a gente não manja nada do que nós estamos fazendo, a gente está fazendo tudo na raça, né? Não tem curso de YouTube, né? Não tem faculdade de YouTube. A gente foi aprendendo assim e vê tutorial aqui, professor Mário, professora Marielle, que também estão no nosso suporte, e a minha família também, né? Vocês não fazem noção de como é a estrutura dentro de casa para que a gente possa estar nesses momentos, que a gente possa estar compartilhando. A família é muito importante para mim aqui em casa, que me dá todo o apoio, né? Muitas vezes a gente deixa de estar com o filho, muitas vezes a gente deixa de estar com a namorada para estar a serviço da escola, para estar a serviço da comunidade, né? Então um grande abraço a todos, muito obrigado. Matheus. Bom, primeiramente, eu volto a agradecer a equipe, né? Foi uma ideia toda de vocês, né? O grupo aí que teve a ideia da live, uma ideia brilhante, a Mariana, o Jardel, também o Mário, a Marielle, já participaram a Ana Cláudia e vários professores também nas ideias, nos bastidores. Até peço desculpas se não estiver lembrando de alguém. E é importante que a escola tenha vida. O que eu enxergo como gestor, professor, é esse movimento, né? A gente buscar caminhos, enxergar o que nós temos pela frente, né? O atual momento que nós vivemos. E também agradecer a nossa dirigente regional de ensino, a Maristela, que topou de imediato. Todo mundo teve a ideia, Maristela, mas ficaram com receio. Ela vai concordar, não vai? Eu falei, eu faço o convite, daí a gente tenta ver o que acontece. A ideia também partiu do grupo organizador de fazer a live com você também. E eu agradeço essa parceria e esse contato é muito importante, essa proximidade, né? Da dirigente com não só com os diretores, com os professores, com todo esse público, alunos, ex-alunos, né? É muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Vou me despedir e depois
para nossa convidada especial também fazer as colocações. Temos mais um comentário que nós acabamos, desculpe, tá? Acabamos deixando, a PCNP Camila, né? Ela está aí à frente também da parte de tecnologia. Agradeço muito, tá? Toda a parte do núcleo pedagógico que está nos ajudando, nós professores, professores coordenadores. Sei que não está fácil para vocês também, né? Nós estamos aqui 9h01, né? Como o Jardel disse, muitas coisas vão acabando, né? A gente pede para o cachorro não latir, para não ligar, mas é tudo a favor da educação, né? Nós escolhemos ser professores, não foi por acaso, não foi o que sobrou, o que restou, como alguns dizem, nós escolhemos ser professores. E estamos fazendo melhor diante daquilo que a gente tem, né? Tudo que é disponível para a gente, eu vou aqui acabar falando em nome de muitos coordenadores e professores, nós estamos buscando, tá? Estamos aprendendo a mexer com tecnologias que antes não conhecíamos, ou que conhecíamos e não dávamos tanto valor. Então, agradecer a PCNP também, Camila, agradecer aos meus companheiros professores, que eu tenho certeza que posso contar, né? Agradecer ao diretor, Matheus, por confiar na gente, porque nem todos confiariam, né? É muito bom a gente trabalhar com parceria, né? A gente vê que é disponível. E você, Maristela, minha eterna professora, né? A gente, antes dessa live, comentando coisas que a gente nunca esquece, né? A gente nunca vai esquecer se tiver alguém aqui de pedagogia do LIMP, né? Falando de algumas coisinhas que fica eternamente. Então, professores, nós temos e nós iremos modificar aquilo que está, talvez eu seja um pouco utópica, meio poliana, mas é importante que a gente acredite que nós podemos mudar. A mudança vem sim da educação. Muito obrigada a todos, e agora com a Maristela. Mari, realmente eu acredito nisso também, né? Como eu disse, eu sou otimista e eu acho que a educação pode fazer diferença na vida das pessoas. Aliás, é a única forma de se fazer a diferença na vida das pessoas é pela educação. E aí os professores, né? Muitos professores marcam a vida da gente, né? E isso a gente vai levando e vai para a vida. E é muito gostoso também quando a gente reencontra os alunos, né? E aí, quando eles dizem, olha, professor, eu lembro disso, lembro daquilo, né? E aí, Jardel, outra coisa, eu gosto muito desse contato também, né? Respondendo ao Jardel, né? Eu gosto muito desse contato, eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito de estar próximo das pessoas, né? Eu acho que o meu trabalho tem que ser esse, né? Estar onde todo mundo está, né? Eu acho que as pessoas precisam entender isso, que o dirigente, ele é só uma pessoa, né? Como qualquer outra pessoa, e que ele está disponível, que ele tem que estar disponível, que ele está a serviço de todos, da educação como um todo e de todos os que dela fazem parte, né? Então, agradeço demais o convite, Matheus, muito, sempre muito educado, gentil, competente, né? E toda a equipe da Escola Iracema, uma equipe muito unida, sempre foi, sempre admirei muito isso, né? E que está se mantendo nessa união, muito importante tudo isso, né? E assim, a minha equipe também da diretoria, todos eles, né, fantásticos, né? Quem já passou por lá, né? A Silvia passou por aí, né? Que legal, fiquei contente. A Cornélia que está nos deixando também, né? Está quase saindo para se aposentar. E os outros colegas também que estão por aí, né? Meus colegas dirigentes de outras diretorias que também passaram por aqui, né? A Lea, a Marlene, o Enio, a Rosângela, né? Que passaram por aí. Eu disse para eles, olha, eu vou aceitar o desafio. Ai, meu Deus, né? Mas, e aí eles vieram, assistiram para dar uma força, né? E isso é muito legal, né? Quando a gente tem alguns companheiros assim que
para toda hora, né? Muito bom. E não só eles, né? Todos, né? E todas as escolas, os professores e todo o trabalho que tem sido feito aqui na nossa diretoria por todos, por todas as escolas, todos os professores, gestores, funcionários, todos, sem exceção. Há uma superação de todos, há uma reinvenção, né? E agradeço demais também o trabalho que as famílias, como eu já disse, né? Acho que é muito importante dizer às famílias o quanto elas precisam estar próximas da gente, chamá-los para perto da gente, né? Então, assim, realmente fiquei muito feliz em participar, né? Estava, assim, um pouco ansiosa e receosa, né? Mas achei muito bom. E com certeza, Jardel, volto sim, quando a gente combinar novamente. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês de novo, né? É fantástico estar aqui, conversar com todos, ouvir todos, né? Meus ex-alunos que estão por aí, alunos também, né? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada por tudo. E realmente eu acredito, eu sou otimista e eu acredito na educação de qualidade. Eu brigo e luto por isso a vida inteira. Eu vou continuar fazendo isso e defendendo principalmente a educação pública, né? É muito importante, porque todos precisam ter acesso. E aí é na escola pública que podemos acolher a todos. Isso é fundamental. Se quisermos fazer a diferença numa sociedade, precisamos ter todos ao nosso lado, né? E a ideia do nenhum a menos, é nenhum a menos sempre. Precisamos que todos estejam próximos de nós. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu até agora, a todos vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. Uma experiência incrível também. Muito obrigada. Vamos nessa. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo para todo mundo, no coração de todo mundo. Tchau.